Olá, querido estudante. Eu sou o professor Douglas Gomes e venho trazer física para você. O tema de agora é: como são ligadas e desligadas as luzes dos postes? Você já se fez essa pergunta? Se você tem interesse na resposta, deixa já o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você? Acesse meu site professordouglasgomes.com. Agora vem comigo para a gente aprender mais essa. Vamos lá. Durante muito tempo, a iluminação das ruas foi feita por meio de lampiões a gás, que precisavam ser acesos ao cair da tarde e depois apagados ao nascer do dia. Com o passar do tempo, essa forma de iluminação foi substituída pela energia elétrica. A eletricidade trouxe vários benefícios e aumentou a facilidade da iluminação das vias públicas. Contudo, a profissão de acendedor de lampiões foi extinta. Atualmente, você não precisa sequer se preocupar em "opa, se pôs o sol". Por quê? Por conta do seguinte: existe um equipamento chamado relé fotoelétrico. Como é que este relé vai funcionar? Na hora que incide luz do sol sobre ele, ele corta a corrente da lâmpada. Não vai acender a lâmpada fica apagada. Por outro lado, quando o sol se põe, este relé deixa passar corrente pela lâmpada e assim a lâmpada se acende, iluminando as vias. Agora, quer entender como é que isso acontece? Como é que isso funciona? Então vem comigo. Vou apresentar para você agora um equipamento eletrônico chamado fotoresistor, também conhecido como LDR, Light Dependent Resistor. O que isso vai fazer? Ele é um material que tem a sua resistência à passagem de corrente dependendo da luminosidade do local, a luminosidade que vai incidir sobre ele. Então observe, este equipamento que eu coloquei aqui como exemplo, no claro, apresenta uma resistência elétrica de 100 ohms. Já no escuro, 1 milhão de ohms. Isso é algo muito parecido com o que nós chamamos de isolante elétrico. Então, com 1 milhão de ohms, passaria muito pouca corrente por este elemento. Aqui eu fiz um desenho de como você costuma vê-lo, né, presencialmente. Isso daqui é uma trilha que vai ser do material condutor. E aqui a gente tem os terminais que você vai conectar ao circuito que você deseja instalar isso daí. A representação é o símbolo da resistência, com umas setinhas aqui que vão representar a incidência luminosa. Também pode ser com este retângulo, que você representa a resistência, e as setinhas luminosas. Agora, por que razão a resistência à passagem de corrente deste material aqui vai variar com a luminosidade? É aí que entra o efeito fotoelétrico interno neste material. Está gostando do meu trabalho? Pois eu te convido a conhecer a minha plataforma de física para o ensino médio, com videoaulas feitas para você aprender do básico até o nível que você precisa para fazer a sua prova para o seu Enem, para o seu vestibular. As nossas videoaulas vêm acompanhadas de resoluções de exercícios e listas também em PDF para você resolver. Não conseguiu entender? A gente tem aqui então um espaço para você tirar as suas dúvidas. Quer aprender física comigo? Acesse meu site professordouglasgomes.com. Segue o vídeo. Nós sabemos que os átomos e as moléculas são constituídos por prótons, nêutrons, que estão no núcleo, e os elétrons, que estão aqui fora. Os elétrons ficam presos, entre aspas, aos seus núcleos por conta da força de atração entre os prótons positivos e os elétrons negativos. Só que essa força não é lá tão intensa. A gente consegue arrancar elétrons de um determinado núcleo. Como é que isso pode acontecer? Uma das formas é por meio de luz, por meio da energia transportada pelos fótons, que são as partículas de luz. O fóton incide aqui sobre o átomo, sobre a molécula, e consegue arrancar os elétrons. Estes elétrons podem ficar então livres ali pelo material, livres de tal forma que eles conseguem provocar a passagem de corrente elétrica. Eles podem se mover pelo material, que agora se torna um melhor condutor. Veja, no claro, a resistência à passagem de corrente é menor. Isso quer dizer que no claro, quando incide a luz, aumenta a população de elétrons livres e, com isso, diminui a resistência à passagem de corrente. Se está resistindo menos, está conduzindo melhor. É assim que funciona o LDR.
LDR. Quando a gente cessa o estímulo luminoso, estes elétrons retornam às suas prisões e com isso volta no escuro a ficar grande a resistência à passagem de corrente e por isso a condutividade acaba diminuindo. Vou fazer um esquema simplificado de como tudo isso funciona. Aqui eu vou usar polo positivo e polo negativo, mas você pode usar fase e neutro num sistema de corrente e tensão alternada. Observe aqui que eu vou ter esta barra de ferro conectada a um certo eixo, fazendo contato com estes materiais condutores. Tudo aqui é condutor, de tal maneira que este polo positivo está ligado à lâmpada. Da mesma forma, ao outro terminal da lâmpada está ligado o polo negativo. Por isso, a lâmpada está acesa. Isso daqui está servindo como condutor, a corrente vai passar aqui por esse contato que é feito entre essas duas peças. Até aqui, dá para enxergar? Ótimo! Mas nós precisamos desligar esta lâmpada quando houver a tal da luz do dia. É isso que acontece com o tal do poste. Como é que a gente consegue fazer isso? Vou te mostrar uma saída. Aqui a gente já viu que a corrente passa por esta fiação e consegue alimentar a lâmpada. Uma estratégia para apagá-la que eu coloquei aqui. Olha que interessante. Eu utilizei uma bobina que vai funcionar como um eletroímã. Na hora que eu conecto as extremidades dessa bobina aos polos positivo e negativo aqui, ela vai se transformar em um eletroímã e vai atrair aquela parte do ferro. Na hora que o atrai, desfaz o contato que havia entre estas duas peças, permitindo a passagem da corrente pela lâmpada. Agora, a corrente elétrica do circuito vai acontecer, vai passar única e tão somente pela bobina, deixando a nossa lâmpada apagada. Mas como fazer este processo de liga e desliga da bobina em função da luz? Utilizando um LDR, um fotorresistor. Voltando àquela primeira situação em que a lâmpada está acesa, nós colocamos bem aqui nesse circuito onde existe a nossa bobina o tal do LDR. O LDR, ou nosso fotorresistor, ele vai se comportar como um isolante na ausência de luz, na escuridão. Por essa razão, toda a corrente vai passar aqui só pela lâmpada, praticamente. Agora, em uma situação em que incidir luz por aqui, ele vai se tornar um excelente condutor. Fazendo isso, vai cortar a corrente pela lâmpada da seguinte maneira. Quando incide luz sobre o nosso LDR, sobre o nosso fotorresistor, isso vai reduzir a resistência dele à passagem de corrente. Com isso, vai começar a entrar corrente aqui no nosso eletroímã, na nossa bobina, e com isso ela vai atrair ali aquele nosso pedaço de ferro, fazendo girar esta estrutura e desfazendo o contato. Isso daqui é uma versão simplificada. Você pode ter molas aqui para fazer o funcionamento ficar mais adequado. Você pode ter circuito em que se usam transistores, que já são um outro papo para uma outra hora. Com isso, eu expliquei para você como é que funciona o acender e o apagar das luzes dos nossos postes. O poste vai ter acoplado a ele um LDR com todo esse sistema aqui que vai ora acender, ora apagar a lâmpada no nosso relé fotoelétrico. Gostou dessa nossa aula? Deixe o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você? Acesse meu site, professordouglasgomes.com. Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê.